Bom, pessoal, muito boa noite para todo mundo. A nossa turma está chegando, já temos aí um bom grupo que já está ao vivo. Nós estamos falando sobre as epidemias que mudaram a história e falando sobre essas questões tão importantes. Hoje nós vamos ver essa questão da epidemia no contexto do Israel antigo, da Bíblia hebraica. E já nós teremos aí o Israel Saião também compartilhando, falando com vocês. A nossa turma está aí já um bom grupo ao vivo. Eu sei que alguns aí estão tentando entrar. Nós já estamos com a live começando. Aliás, nós tivemos também uma live especial ontem, né? Juntamente com o professor Franklin Ferreira, na Biblos, falando sobre o apóstolo Paulo. Então, estamos aí terminando, né, a questão da edição. Logo isso vai estar disponível aí para todo mundo ter acesso, né? Mas, Israel, tudo bem? Boa noite. Você tá bem de Boa saúde? noite. Tá tranquilo? Tá forte? Você tá com Tô uma voz saudável. meio epidêmica? Alguma coisa diferente aconteceu aí? O que houve? Eu tô bem. Hoje eu não comi pangolim, diferente de 2015, então eu tô bem melhor. Acho que não Isso contraí ajuda nada dessa bastante. vez. Oh, que Tô beleza, isso respirando ajuda bem. muito. Eu também não estou com hérnia em Jerusalém, né? Nenhum tipo de problema mais complicado, né? Essa viagem hoje vai ser mais tranquila. Boa noite para todo mundo aí, a turma já está aí num bom número. Mas, Israel, eu vou começar falando aqui e depois você dá sequência. É o seguinte, na verdade, o assunto que envolve a questão de epidemias, né? Se você pegar as diversas traduções da Bíblia, você vai encontrar a palavra praga, a palavra até mesmo epidemia, a palavra peste ou pestilência aparecendo em alguns momentos na história do Israel antigo. Surpreendentemente, a gente tem muito mais coisa, né, além das chamadas pragas do Egito, né? Nós vamos ter, inclusive, essa manifestação das pragas do Egito como uma referência usada na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, para muitas vezes mostrar, vamos dizer, a intervenção da parte de Deus que mostra a sua reprovação, a sua ira no comportamento do povo. Quer ver alguns exemplos interessantes? Você vê, por exemplo, Êxodo capítulo 32. Lá a gente vê que o povo perdeu, né, o caminho, eles estavam esperando Moisés descer do monte, aí não tiveram muita paciência, e aí Israel, o Arão veio com o lado brasileiro dele lá, né? Chegou lá, fez um bezerro de ouro, e aí perguntar, escuta, Moisés perguntou, esse bezerro? Não, eu joguei aí o ouro e saiu esse bezerro, assim, né? Ele deu aquela escapada famosa ali, né? O jeitinho arônico no deserto. E quando isso aconteceu, a Bíblia vai dizer no final do capítulo 32 que uma praga, uma peste atingiu o povo. Ela não dá mais detalhes, mas estabelece esse parâmetro, né, que vai acontecer em algumas vezes e é registrado, inclusive, muitas vezes na Torá mesmo, no Pentateuco, né? E, surpreendentemente, um livro onde aparece referência a alguns casos assim é o livro de Números, né? Números, capítulo 16, por exemplo, vai mencionar, depois, mais adiante, também no próprio livro de Números, você vai ver o chamado episódio de Baal Peor, né? E em alguns casos, inclusive, até aparece o número das pessoas que foram atingidas por uma praga. A grande dificuldade é que a Bíblia não coloca o foco central nisso, né? Quando a Bíblia fala de alguma coisa desse tipo, ela fala mais no sentido de como as pessoas poderiam evitar a enfermidade, né, que a gente tem nas recomendações do livro de Levítico, né? Mas quando ela descreve o que aconteceu, só fala a palavra genérica, né, assim, para praga, pestilência, uma espécie de enfermidade que se alastra de maneira poderosa e mortal,
A única coisa que chama atenção é aquele termo que aparece lá no Salmo 91, que é a peste noturna, né? Acho que é porque até quando a pessoa chegava à noite e deitava, ele sentia que o negócio ficava difícil, que todo mundo assim, mas Passa mal. a gente não tem elementos do ponto de vista médico, mas a gente sabe que essas coisas aconteceram e estão presentes na história do Pentateuco, especialmente numa situação de juízo divino, quando o povo, digamos assim, tinha um comportamento que recordava a atitude dos egípcios antigos, né? E aí a gente tem esses elementos e eu vou passar a bola para você falar, porque daqui a pouco eu já vou chegar aqui na época do rei Davi, dos filisteus, nós temos uma praga lá para comentar também, né? E, e aí, então, a gente começa falando sobre como a Bíblia menciona o fato de pestilências, pragas, epidemias atingirem a população, como em alguns casos isso parece ter atingido um número significativo de, de algumas pessoas. Alguém diz que a peste noturna pode ser a insônia, né? Então há controvérsia, mas pode ser. E a gente vai encontrar essas referências lá e depois temos mais informações interessantes. Mas muito bem, Israel, você que é o homem da história, que gosta de investigar o mundo antigo e ver o que é que você tem a dizer sobre essa época antiga, nesse contexto do Israel bíblico, daquela região. Aliás, tinha um monte de outras civilizações e povos ali em volta, né? Vamos lá, alastra e espalhe tudo aquilo que o pessoal quer saber e que não tem nada a ver com vírus nem bactéria. Vamos lá. Vamos lá, então, boa noite, obrigado, enfim, pelo início aí, acho que é um assunto, a gente está chegando na reta final dessa série, né, de epidemias, a gente falou sobre a epidemia que atingiu o Império Bizantino, falamos também sobre o que atingiu a realidade do mundo do Egito, né, então acho que é uma boa ideia a gente contextualizar um pouco o pessoal, né, do que as perspectivas, mais ou menos ter uma ideia de que época a gente está falando, né, porque registro histórico, quando a gente vai avaliar, quanto mais antigo, menos registro a gente tem. Então, se a gente for pegar a Bíblia, digamos, dos primórdios, né, começando com uma parte que tem um pouco mais de registro histórico, a gente consegue avaliar Abraão aí, na faixa de 2000 antes de Cristo, e a gente consegue chegar ao rei Davi perto aí do ano 1000 antes de Cristo, só para ter um norte, né? Então, o que eu acho que seria bom a gente se situar, a gente falou sobre o Egito, todo mundo tem uma ideia mais ou menos onde o Egito fica, e o Egito, lógico, a fronteira do país hoje, o Egito não é o que era o Egito antigamente, ele era um reino muito importante na época. A gente falou sobre o Bizantino, que é a região da Turquia, da Grécia, tinham também dominado o Egito e a região de Israel, mas eu acho que seria interessante a gente ter uma noção, a gente está agora dentro do período do Antigo Testamento, que se falou do Êxodo, de Números, quem são, digamos, os players, quem são os países, o que está rolando, né? Dentro desse ambiente. Então a gente tem a Grécia, que tinha na época o reino dos micênios, ou de uma Grécia micênica. Tem a região da Turquia, que antigamente eram os hititas. Acho que é o que é mencionado na Bíblia, fica fácil de entender, né? Os hititas, ou heteus, em versões antigas, né? Tem o Reino Egito. Essa época do Reino Egito, a gente está mais ou menos na época do famoso Tutankhamon, que o pessoal conhece um pouco mais, que tem a estátua dourada, perto de 1300, 1200. E tem a famosa Babilônia. É engraçado a gente pensar na Babilônia, porque, para quem não conhece, né, o Iraque, que é hoje o país que é referente à Babilônia, tinha uma cidade lá chamada Uruk. Então, na verdade, o nome do Iraque é baseado na cidade de Uruk, que era próxima à cidade de Ur, de onde Abraão saiu. Então, passaram-se 2, 3, 4 mil anos e parece que os nomes não mudaram muito, né? Então, acho bem interessante. Então, mas esses players são importantes a gente ter consciência. Também tinha uma influência um pouco menor da Síria, e tem os vikings, os vikings de Israel, que são os povos do mar, que saíram vindo de barco, saqueando o Egito, saqueando Israel, causando lá um estrago na região, contextualmente. Agora,
em relação a pestilências e pandemias que atingiram, acho que é bom a gente ter uma noção do que era, que povo estava vivendo e quais eram as condições tecnológicas que a gente está lidando. Então a gente tem uma realidade de influência da terra de Israel, de influência dos gregos, de influência dos hititas, dos egípcios. A gente falou no primeiro vídeo sobre o Tratado de Kadesh, tem a cidade de Kadesh, ela foi destruída nesse desdobramento que a gente vai falar hoje, né? Então é interessante. Tem, enfim, a região da Babilônia, que é da onde vai vir as conquistas de Israel, os assírios vieram de lá, a Babilônia vem de lá, os persas estão lá do lado, eles acabam atingindo a terra de Israel também. E a gente está no período, acho que, do bronze. Então, até para simplificar, né, a história humana ela é dividida por períodos, e uma forma muito simples de resumir um período é que tecnologia eles usavam. Que nem hoje. Hoje a gente está na época do celular, do smartphone. Porque a tecnologia que todo mundo tem na mão é smartphone. Se os alienígenas chegarem na Terra daqui a 3 mil anos e ver um monte de gente com smartphone no bolso, é a era do smartphone, por exemplo. Enfim, 30 anos atrás era a era do computador. Enfim, você tem a era da TV. Você tem tecnologias que são utilizadas por todas as pessoas num período, né? Então, na prática, a era do bronze é que todas as ferramentas para fazer comida, para invadir territórios, conquistar coisas, para construir método de transporte, era o metal bronze que eles utilizavam. E teve uma transição para a era do ferro, e essa transição é super importante na Bíblia. Quando a gente entrar em Rei Davi, eu acho que a gente vai conseguir entender um pouco melhor o desdobramento. É o que a gente falou nas últimas vezes, né? Não dá para entender o texto bíblico sem entender o contexto, digamos, histórico que ele se posiciona, e a doença, ela não... Hoje surgiu uma pandemia, fecha os aeroportos, tem um médico, usa máscara, ninguém sabia o que era vírus, ninguém sabia o que era bactéria. Então, na realidade, todo mundo achava que tinham espíritos e, enfim, deuses que comandavam a natureza. Então, se todo mundo morreu hoje, ou se está todo mundo com dor de cabeça, com a pestilência noturna, deitado, passando mal, claramente alguma divindade está irritada, então a gente tem que sacrificar um bode, pedir desculpa, fazer uma dança, tacar um fogo para ver se essa enfermidade espiritual, que a gente falou, o faraó no Egito não podia ficar doente, ele é divino, então acho que esse é o ambiente. E querendo ou não, era muito integrado. Israel ficava no meio do caminho, né? Então a gente está integrado. Todos os povos na antiguidade tinham uma certa conexão com Israel. Então acho que isso é interessante a gente ter consciência. Então a gente está na era do bronze, durante o período de Abraão até Davi, basicamente. Estamos na região da terra de Israel, com vizinhos no norte, vizinhos ao sul, vizinhos a oeste e ao leste, que são um tanto quanto violentos, não são bons amigos. E a gente tem uma economia basicamente nômade pastoril, que se torna um pouco mais a agricultura com desdobramento. Então, quando Abraão está fazendo quando Arão está fazendo o bezerrinho de ouro, claramente os bezerrinhos eram importantes. Eles estavam transicionando, ainda tinha o nomadismo e tinha as ovelhas como referência. O rei Davi estava cuidando de ovelha, então claramente eles ainda tinham essa transição. Mas Israel foi paulatinamente tornando mais agrícola. É nesse ambiente que as pestilências vão atingir. Mas eu tenho algumas informações meio tristes, nefastas para falar, mas antes disso acho que vamos chegar na época do rei Davi, porque deu ruim para todo mundo. Teve um dia que grego, hitita, egípcio, assírio, babilônio, todo mundo se arrebentou, e no período de menos de 100 anos escureceu. Digamos, a era das trevas do Oriente Médio na Antiguidade. E acho que pouca gente conhece isso. A gente teve a nossa decadência do Império Romano, mas naquela época todos os impérios decaíram no mesmo período. E por que aconteceu? Foi o Covid, 1200 a.C.? Vamos descobrir, mas acho que eu vou passar a bola para você antes de contar essa história, porque ela é muito emocionante. Então, é muito interessante aí, né? Eu pensei que você ia falar que tinha havido algum 7-1 lá, algum jogo na Copa da época contra os hititas, mas acho que não é o caso, né? Mas olha, Israel, é interessante, né? A gente ver essa situação, porque o que vamos encontrar no período, quer dizer, de um povo que começa a ocupar a terra de Israel, né? E nós estamos aí falando do século XI a.C., né? Você mencionou, né, elementos aí um pouco anteriores. Por volta do século XII e XI, os filisteus, que vieram principalmente de Creta, de Caftor, que são indo-europeus, né? Amós 9 fala sobre isso, eles chegam na terra de Israel.
E você falou sobre esse negócio do bronze, de ferro, de tecnologia. Pois é, os filisteus já estavam num patamar assim superior. E não é que eles conseguiram, numa batalha contra Israel, né, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, na verdade, começando com o 4, lendo até o 5 e o 6, eles entram num conflito e conseguem roubar, durante um certo tempo, a Arca da Aliança. E quando eles estão com a arca, eles falam, olha, isso aqui é a arca dos israelitas que venceram o grande e poderoso Egito, tal, e eles têm aquele interesse, essa história de tentar pegar o objeto sagrado do outro, né, para poder ter a mesma força, o mesmo poder. E a Bíblia questiona esse fetichismo, né? Questiona essa ideia de que o objeto é mágico em si. Então a arca, que era bênção, vira problema. E eles têm uma epidemia entre os filisteus. Nós temos aí uma espécie de praga de mortandade, né, que acontece entre eles. Até um negócio é meio estranho, eles fazem uns ratos de ouro lá para tentar lidar com essa epidemia dentro daquele contexto do mundo com uma perspectiva diferente. E é um dos casos assim muito significativos que aparece aí nesse período, né? Quando a gente chega na história propriamente do rei Davi, e aí nós estamos falando de números razoavelmente aproximados, assim, o rei Davi se torna rei. As cronologias mais assim tradicionais acham que é em torno de 1010, outros colocam para 1005, talvez até perto de 1000 a.C., num reinado de 40 anos. E ele tem um caso famoso, que é mencionado em 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21, que é a praga que cai sobre a terra de Israel, melhor, sobre Jerusalém, por causa do recenseamento indevido que Davi faz para se sentir o cara, o tal. Ele se achava poderoso, né, para fazer a contagem, obrigou meio que o Joabe a fazer isso. E quando isso acontece, a praga, e aí que o negócio pega, né? Isso é uma coisa para a gente discutir. Ela diz que morreram 70 mil. Israel, o lance é complicado, porque mesmo as pragas anteriores que a gente tem um número elevado, né? E aí uma novidade, a galera que está ouvindo a gente, preste atenção, porque veja bem, a palavra que descreve os que morreram pela praga, ela é para essa epidemia que rompeu em Jerusalém e as ocasiões anteriores, é a palavra em hebraico chamada Elef. Elef literalmente é 1000. Só que os números contabilizados como isso são números muito elevados. Então, alguns estudiosos, eu acho que eles têm razão, eles entendem que é possível que, inicialmente, o número que passou a significar 1000 talvez fosse um valor menor, talvez fosse um agrupamento, alguma coisa assim que tem a ver com o radical da palavra. E, portanto, a gente sabe que esses números são números possivelmente menores. O pessoal, por exemplo, fala, não é verdade que os israelitas saíram do Egito e eles tinham lá por volta de 3 milhões de pessoas, né? Esse número é muito desproporcional, né? A gente sabe que hoje a terra de Israel tem 9 milhões de pessoas e quando os israelitas chegam na terra, diz a Bíblia que havia 7 povos maiores e mais numerosos do que ele. Imagina só, naquele tempo a terra tem 25, 30 milhões de habitantes. Então não tem erro na Bíblia. Não é uma questão de equívoco, é o problema de se nós estamos conseguindo traduzir esse número corretamente. Se esse número tiver um valor menor, então esses valores numéricos relativos às pragas, eles têm uma quantidade que a gente não consegue mensurar nos detalhes, mas que possivelmente é bem menor. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que do exército de Davi ali apresentado, nós temos uma mortandade que ultrapassa os 5%, né, da sua força militar nas proporções que se estabelecem ali. Então a gente vê mais uma vez a realidade das pragas, as pragas, a peste, a epidemia, né, atingindo os filisteus inimigos longe de uma visão mais fetichista da vida, e essa situação de epidemia propriamente no reinado de Davi, que vai terminar em 970 a.C. Aí nós estamos chegando numa data um pouquinho mais assim firme, né, para
Salomão provavelmente foi entre 970 e 930 o seu reinado, né? E o templo foi construído em 966 a.C. Então, esse é o cenário que a gente tem e é uma referência, né? De novo, a Bíblia não entra no detalhe de fazer avaliação médica, que tipo de praga, né? O único lugar onde isso aparece é no Levítico 13, onde a doença que atinge a pele é chamada em hebraico de tsarat. E todo mundo pensa que é lepra. Mas lepra, hoje em dia, é hanseníase, né? A mesma palavra usada para a doença da pele, que se espalha e pode se tornar uma espécie de epidemia, é usada para a mancha que tem na parede, que é equivalente a mofo, né? Então, na verdade, apesar da gente traduzir por lepra tradicionalmente, é uma palavra que significava uma doença contagiosa de pele que podia se espalhar entre a comunidade, por isso os cuidados profiláticos e ritualísticos do Israel antigo. Fora isso, a gente não consegue, vamos ficar devendo para o pessoal, né, dar o detalhamento de que tipo de praga atingiu, por exemplo, a época de Davi, a época dos israelitas no deserto, mas elas são descritas na Bíblia como uma realidade que marcaram a história e surgiram como referência de interpretação sagrada da história. Mas, Israel, vamos lá, você segurou as pontas aí, falou que essa época a coisa estava complicando, inclusive eu tenho até uma pergunta aí, né? Como é que o Davi conseguiu, assim, né, ter toda essa força, poder e destaque aí nesse cenário que você começou a descrever e deu uma parada? Vamos lá, já que o assunto não é 7-1, não é futebol, não é Argentina, vamos para frente, que atrás vem 20 e a galera está ligada no movimento. Vamos lá. Vamos lá, então. A gente está num período muito antigo, né? Mas vamos entrar nesse colapso que aconteceu aí, famoso, o colapso da Era do Bronze. Só para ter uma perspectiva, a gente falou bastante sobre o Império Bizantino, sobre a peste de Justiniano. Aquilo foi 600 depois de Cristo, né? Então, quando a gente entra nessa época de Israel, a gente tem que pensar que é 1500 anos antes de Bizantino, da peste de Justiniano, que foi uma das pestes mais antigas, mais bem registradas. Então é muito antigo, é 3 vezes mais velho do que o Brasil, enfim, é muito, muito antigo. Então, lógico, é o que você falou dos números, né? A gente não tem como, não tinha um cartório, não tinha um registro oficial. É difícil, acho que é semelhante a gente explicar, se a gente fosse para os portugueses na costa do Rio de Janeiro, no ano 1600, explicar para eles que a gente vai ter um smartphone, que vai tirar foto, que vai fazer live, ele não vai entender nada. Então, da mesma forma, hoje, quem está na live vai ter uma dificuldade de imaginar um mundo onde você morava numa casa simples, que o chão é areia, terra, a tecnologia mais avançada é um pote de bronze, o seu acesso à água é literalmente um rio. Então, quando a gente fala em população, realmente, imaginar milhões de pessoas vivendo numa sociedade que dependia da agricultura é absolutamente inconcebível. Então, as demografias eram limitadas ao alimento produzido. Não é à toa que as civilizações mais poderosas tinham a maior produção agrícola. Basicamente, tem um teto, o limite máximo de crescimento. É quanto pão você produz por metro quadrado. Se não produzir pão suficiente, o excesso de pessoas morre de fome, ou vai embora, ou enfim. Mas o que é interessante a gente pensar, né? Como que Davi, como que Israel, um reino pequenininho, como que esses hebreus do nada saíram conquistando um monte de território? Não é fácil isso, pensando. A gente pensa até hoje, aquela região é super competida, é no meio do caminho, tem Pérsia, tem Assírio, tem Babilônio, tem grego, tem Etita, tem egípcio. Como que os egípcios eram tão superiores? É tipo a Polônia ganhar da Rússia e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. É muito improvável. Como assim Israel conseguiu se posicionar? E o que é interessante a gente avaliar dentro desse contexto foi que aconteceu uma coisa que ninguém consegue precisar exatamente qual foi a causa. Tem mais do que uma causa, provavelmente. Nessas causas a gente tem vulcão, talvez até aquele vulcão com 78 consoantes lá da Islândia, que atrapalhou os voos um tempo atrás. Esse vulcão deve ter atrapalhado um pouco, e ele causou possivelmente uma redução da produção agrícola da Mesopotâmia. Teve um desgaste desses impérios, semelhante ao aquecimento global e à indústria, a poluição. Né? Então, você tem a Europa sem poluição. Daí, quando você polui, todos os rios ficam sujos, não tem mais peixe. De certa forma, a Síria, os hititas e o Egito
eles exageraram, digamos, na utilização da terra, e isso, consequentemente, reduziu a comida. E quando as pessoas não se alimentam bem, a saúde tende a piorar. Então, a pandemia aproveita e chega. Então, qualquer tipo de epidemia um pouco menos forte, você não tem antibiótico, você não tem remédio, não tem vacina, não tem... Literalmente, quem é saudável vive, quem é frágil morre. Então, quando você enfraquece, digamos, a estrutura alimentar das pessoas que compunham esses povos, naturalmente eles são mais frágeis. O que aconteceu, que é impressionante, a arqueologia registra isso. A primeira vez que Israel vai ser mencionado na história, você conhece bem, a gente viu lá no Egito, na estela de Merneptah, é a primeira menção de Israel na história. O que é interessante é que Merneptah, ele é o último rei da última dinastia do Egito Novo, que é o colapso da Era do Bronze. Só vai ter Egito depois que Israel já tiver consolidado. Então é interessante pensar. Israel aparece na história no Egito, e daí o Egito desaparece. De certa forma, ele entra em colapso a agricultura, chega o povo do mar, começa a arrebentar o Egito. Interessante que esse povo do mar provavelmente está associado aos filisteus, também causaram na vida de Davi, atrapalharam bastante Saul e a saúde da família dele diretamente, os filhos, enfim, ele não se deu muito bem. Os gregos tiveram uma dificuldade. Engraçado que essa tecnologia do ferro, ela registrou a primeira vez na Bulgária e Romênia. Quem ia imaginar que a Bulgária e a Romênia eram... eles são a referência de tecnologia, né? Era Tóquio, a universidade mais avançada era búlgara. E os caras descobriram o ferro e saíram dando facada na galera. O pessoal percebeu que funcionava bem. Então essa tecnologia, ela entra no Oriente Médio... Nós temos gente lá do leste europeu acompanhando a gente aí. Eles estão sintonizados. Então, a galera eslava já está comemorando aí. Então, cara, é impressionante pensar isso. Enfim, é uma tecnologia que muda o jogo, né? E daí a Grécia tem uma redução, uma fragilidade econômica, e o período micênico entra em colapso. Os hititas, e tem um registro interessante, para quem já foi para Israel e viu, as cidades como Megido, Betian, Hatzor, todas elas entram em colapso. A cidade simplesmente era uma cidade que funcionava, era boa, de repente, não tá. É tipo São Paulo no primeiro dia da quarentena, não tem ninguém na rua. Aconteceu isso mais ou menos com várias cidades da região de Israel, do Egito, dos hititas, da Babilônia. Simplesmente a galera sumiu. E o nego morreu, acabou, deu um colapso. Então, assim, teve sim pandemia, sim, qual? Ninguém conseguiu registrar. O cartorário que registrava as mortes aparentemente também morreu. E perdeu, enfim, então, assim, ninguém consegue precisar, mas teve um colapso ambiental. É semelhante às perspectivas do mundo hoje. O pessoal está preocupado com pandemia, preocupado com aquecimento global, com excesso de população, é um pouco um colapso generalizado aconteceu e criou um vácuo com os hititas fragilizados, com os egípcios fragilizados, com a Babilônia, na época o nome era Cassita, né? Mas esses caras são muito criativos, é muito nome estranho, então vamos chamar de Babilônia para ficar mais fácil. Mas esses reinos elamitas, esses povos que viviam na região, todos entraram num colapso mais ou menos na mesma época, que aí entre o ano 1300 e 1200, 1100 a.C. Então, quando Davi vai lutar contra Golias, Golias já era o representante de um povo bem mais fragilizado. Então, parece que Deus preparou. É como se a gente fosse fazer um bolo. Deus preparou todos os ingredientes, o povo de Josué foi lá, só botou no forno, esquentou e comeu. Parece que um trabalho foi feito que está fora do controle, não foi participação humana. Não é que Israel derrotou, a Babilônia derrotou os hititas, os caras sumiram, tudo morreu. Então é muito interessante pensar que no auge do trabalho de Deus através do povo hebreu na Bíblia, enfrentando todas essas dificuldades, uma luz surge com o colapso de civilizações, com pandemias atingindo o Tigre e o Eufrates, a Babilônia foi atingida por pandemia, o Império Hitita foi atingido e o Egito também tinha sido fragilizado. Então a gente tem tem estudiosos que afirmam que foi até uma mini peste bubônica, que deve ter atingido o Egito no 1200 também. Só que não tem registro suficiente para comprovar isso. Mas essa aqui é o ambiente. Então a gente está num ambiente onde tem vários povos poderosos, esses povos sempre exerceram controle e dominavam a região, e de repente todo mundo quebrou e o único negócio que está funcionando é o Estado de Israel. Daí eles começam a avançar, se desenvolver, e daí é interessante o que você falou, né? Esses povos do mar, os filisteus que chegam em Israel, são atingidos. Quando eles pegam a arca, eles são atingidos por pestilência. É muito interessante que toda vez que um povo antigo viajava de navio e ficava na costa com a estrutura militar, o índice de peste é muito maior.
Napoleão Bonaparte, por exemplo, perdeu 70% do exército que tentou reconquistar o Haiti exatamente assim. Ficou na praia, fica um monte de gente junta, muito próximo, se atinge um pouco, fragiliza. É interessante que aconteceu a mesma coisa com os filisteus quando ele estava com a Arca da Aliança, né? E com Davi também é interessante essa ideia de poder humano, né? Vamos fazer o recenseamento, quanto mais gente eu tenho, mais poder eu tenho. Na prática, quanto mais gente você tem, mais chance você tem de ter falta de alimento ou, enfim, desdobramento de pandemias. Então, é interessante esse jogo constante na história da antiguidade, na trajetória da Bíblia, da ilusão do poder humano e da fragilidade ao mesmo tempo e das pandemias mudando o ser humano. A gente está no controle, de repente muda o jogo. Toda a tecnologia de bronze, toda a ciência que existia foi alterada. E daí, lógico, para finalizar essa questão da transição, ao mesmo tempo que teve essas mortes desses reinos, surge o iPhone 12, sei lá, que entra uma tecnologia que muda tudo. Tá todo mundo com máquina de escrever, muda tudo para laptop. Então, o ferro ele é muito mais forte, muito mais resistente, ele é feito de outra forma. O bronze é mais complexo, então exige muito mais indústria para você pegar cobre, minerar latão e misturar. Então era muito trabalhoso fazer o exército de hoplitas com lanças. O ferro ele é muito mais simples. Você tem muita perda de ferro, mas é um lugar único que você pega o ferro. Se você tiver ferro, você faz todo enfim, o equipamento. E para quem não conhece, né, mas o ferro ele corta bronze. Então quando os filisteus atacam o povo de Israel, eles não tinham nem chance de ganhar, porque o escudo do israelita na época, que era de bronze, ele é cortado ao meio, com 3 ou 4 golpes de um machado ou uma lâmina de ferro. Então é outro nível de tecnologia, não tem comparação. A única forma que Israel conseguiu vencer ilimitadamente, que os filisteus sempre foram um espinho lá no pé dos israelitas, não foram embora definitivamente, foi quando o Davi fez o seu serviço de espionagem e conseguiu roubar essa tecnologia, né, dos filisteus. Já tinha Mossad, então? É, Já tinha? Mossad, o CIA, né? Opa! O FBI israelita, hebreu, né? O barbudo cientista, né? Mas ele já conseguiu pegar essa tecnologia e mudou o jogo, mudou totalmente o jogo. É interessante como a tecnologia nova, do mesmo jeito que uma startup hoje muda o mercado e ninguém espera, de repente uma empresa gigante não é mais relevante. É a mesma coisa, um império gigante que tinha bronze, tinha tudo estruturado, chega um cara cortando escudo, não tem mais comida para alimentar o soldado, não tem mais a rota comercial, então tudo mudou muito rápido. Então é muito interessante ter essa perspectiva desse contexto. É nesse ambiente que o reino de Israel é estabelecido e é nesse ambiente que o templo de Salomão vai ser construído, né? Mas tem mais informação por aí. Mas agora eu vou passar de volta para você trabalhar um pouco mais esse assunto, porque tem mais algum lugar na Bíblia que fala sobre epidemia, pestilência, nesse período aí, o que mais aconteceu? Olha, Israel tem muita coisa aqui, a gente vai dividir com o pessoal. Um abraço para muita gente de tudo quanto é lugar, até da Ucrânia tem gente aí acompanhando a gente, e de outros países também, de vários lugares do Brasil. Uma alegria grande, né, ter você na sintonia com a gente. Muita gente apavorada, acharam que ia dar um vírus no nosso aqui smartphone e que a live não seria salva, né? E todos aqueles que crerem receberão a live salva, porque ela vai estar aí, né? E não se esqueça, inclusive, de, né, seguir aí o Instagram, tanto da Biblos Viagem, que talvez você não entrou em sintonia, essa live está acontecendo pelo uma das minhas contas do Instagram, né? Mas também da Biblos está lá, que você vai ter sempre informação. A gente vai ter alguns momentos especiais, né, sobre isso aí, né? Olha só, Israel estava falando do gigante Golias, o Osvino entrou na live, e aí então a coisa está bem sintonizada, tá aí, temos Samuel, gente de tudo quanto é lugar. Mas, pessoal, veja só que interessante que a gente precisa entender. A gente está acostumado hoje, pelo jeito da gente pensar, a separar as coisas. A gente vê um acontecimento como um acontecimento, por exemplo, puramente, vamos dizer, natural. O outro a gente vê como um acontecimento geopolítico, o outro a gente vê como um acontecimento espiritual. A nossa maneira de raciocinar, ela divide, ela digamos assim, pós-cartesiana e pensa assim, na Bíblia, isso que o Israel mencionou, como parecia que todo o ambiente estava sendo preparado, na Bíblia você tem tudo isso e
tudo junto no mesmo evento. E como a Bíblia tem um enfoque, que a gente pode chamar que é um enfoque da interpretação teológica da história, ela coloca, claro, que Deus está agindo no controle e fazendo aí a caminhada da sua trajetória redentiva e salvífica, né? Mas isso quer dizer, então, que essas abordagens elas não são opostas, né? Elas são complementares e fazem aí parte de um acontecimento que tem, né, os elementos geopolíticos, os elementos naturais, os elementos que a gente vê de perfil, vamos dizer, metafísico, transcendente. Por isso que é tão importante você estudar todas as áreas. É importante conhecer filosofia, história das ideias, é importante conhecer história, linguística, teologia, o pensamento bíblico, porque aí você consegue montar esse quebra-cabeça, né? Explicação de Israel leva a gente a perceber, por exemplo, a sabedoria da palavra divina, quando você vê que essas civilizações, em função dos seus excessos, da aglomeração gigantesca de pessoas, das suas superstições, dos seus comportamentos, às vezes, nada higiênicos, dos abusos do uso da terra, né? Aí você vai ver que a lei de Israel diz, olha, a terra não pode ser usada de uma maneira indevida. Você vai ver que tem todo um contexto da lei com preocupações sociológicas, fraternais, de preservação daqueles que são mais frágeis, de preservação da terra, tudo isso, né? E aliás, quando você vai com a Bíblia nas viagens, a gente faz exatamente esse trabalho de juntar todas essas peças para que você tenha a experiência de conhecer, né, prazerosa, turística, de ver e guardar as recordações, você tenha o entendimento e depois tenha a aplicação pessoal e espiritual profunda na sua vida, né? Israel contou muito bem o cenário, né, ali do crescente fértil Israel, da perspectiva histórica, e olha, a coisa caminhou. A coisa caminhou e não foi para melhor, né? Ele falou da época de Davi, Davi então usa a tecnologia do ferro, o ferro é motivo de vitória, mas também é de problema, né? Davi é proibido de construir o templo, porque no templo não se pode usar ferro, porque para não associar o sagrado com violência. Então ele é o rei de muitas batalhas, mas ele não poderá construir aquilo que só Salomão vai construir depois. E essa época de ouro, né, criada por esse vazio que tem a ver com esse cenário que ele explicou para a gente aqui, ela vai dar agora um caminho complicado de fragilidade dentro de Israel, vai ter a divisão do reino, né? E depois, logo no século oitavo, surge um novo poder no cenário, que Israel depois vai detalhar um pouquinho mais, os famosos assírios. E a Bíblia diz que os assírios chegam arrebentando. Era a seleção da Argentina junto com a da Alemanha, com o Messi e o 7-1 juntos, né? Eles entram rasgando com a torcida do Boca Juniors do lado. E eles vêm e destroem o Reino do Norte, destroem Samaria no ano 722 a.C. e chegam e atacam Jerusalém. E aí é que é a coisa interessante, porque em Jerusalém, nessa época, quem é o rei Ezequias, que é considerado um rei muito bom, obediente a Deus, piedoso, assim como foi o caso do rei Josias. E Ezequias foi rei desde o ano 715 até o ano 686. Ele começou muito novo, ele tinha uns 25 anos de idade quando ele começa a reinar. E olha só, de repente, aí por volta de 701 a.C., chega lá o Senaqueribe com o exército assírio, que é absolutamente impossível de ser batido e vencido. E quem visita Jerusalém com a gente vai lá ver o túnel de Ezequias, que é uma coisa extraordinária, que está dentro da antiga cidade de Davi. Você tem elementos históricos interessantes, a gente vê algumas coisas assim maravilhosas que tem no museu. Poucos grupos têm condição de visitar. A gente sabe exatamente onde estão as peças que você pode ver, que são relíquias extraordinárias, né? Algumas são realmente originais, outras são réplicas por causa, né, da importância, do valor da peça. E o que o Ezequias vai fazer? Ele vai resistir à invasão dos assírios com a ajuda de Deus, cavando um túnel na rocha, um túnel de
530 metros. As pessoas, inclusive no verão, têm condição de atravessar esse túnel até hoje, né, nas águas do Gion, a grande fonte que nós temos em Jerusalém. E quando ele faz isso, só que é o seguinte, eu não vou entrar na água, quem vai levar vocês vai ser o Israel, porque sempre sou eu, né? Eu sou da teologia do Shabat, né? Nós vamos ter o nosso descanso no ele entrar naquela água. Né? Mas o que acontece é o seguinte, a Bíblia diz que você tem isso lá em 2 Crônicas, especialmente capítulo 32, você tem isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18 e 19, e tem também Isaías 37. E a coisa é muito louca, porque diz que o anjo do Senhor feriu os assírios e o exército foi dizimado, morrendo 185 mil do exército assírio. Bom, é aquele negócio, esse número é muito elevado. O problema dos números é provável que a gente não está entendendo a palavra mil do jeito que ela foi empregada originalmente. Mas esses assírios são vencidos, e isso está comprovado na história, não é só na Bíblia. A gente tem, o Israel vai falar de onde é que tem informação sobre isso fora da Bíblia. E os assírios são derrotados ali, e os estudiosos, até o Heródoto dizia isso, né? Que tudo indica que houve uma praga, uma pestilência, talvez algum tipo de peste bubônica. Alguns, inclusive, saiu um artigo recente no Jornal de Israel falando que isso provavelmente foi transmitido por ratos, né? Não foi por morcego ou qualquer outro bicho, né? Mas foi por ratos. Imagina só a batalha que permitiu a continuação da existência do povo judeu diante da ameaça síria, pode muito bem ter sido decidida por uma epidemia que foi causada pela ação de Deus contra o exército assírio. Mas a gente tem mais informação técnica sobre isso, e agora eu passo a bola para o Israel, para ele falar para a gente. Israel, inclusive, complementa, aí entrando no período babilônico, porque depois a gente vai fechar e falando sobre o que acontece na época babilônica também. Vamos diretamente daqui mesmo, Israel, com vocês. Vamos lá, então. Muito legal o que você falou. Eu acho que um comentário interessante pensar, você falou dos números, né? Lembrando que toda a organização na antiguidade de exércitos, por exemplo, era feita com termos que se referiam à quantidade. Então, o centurião romano que a gente lê na Bíblia é de 100, então ele tem 100 soldados abaixo dele. Mas um costume comum dos soldados é morrerem em batalha. Então é muito improvável que o centurião estava sempre com 100 soldados abaixo dele, porque se morreu 30, morreu 40, não é que você vai gerando pessoas do meio do caminho. Então, assim, a legião tinha uma quantidade de soldados quando ela ia para a guerra. Depois que ela é reutilizada em outras batalhas, tinha outros números. Então, os números, as quantidades, não era tão simples registrar. Então, realmente, essa questão do número e lidar com o número era outra forma. Mas vamos entrar, então, nessa transição. Eu acabei de parar no 1200, 1100, todos os grandes impérios viraram nada, poeira, colapso, é tudo se acabando. Israel se estrutura, se desenvolve, tem o período de Davi, tem o período de Salomão, tem o auge, né, do reino de Israel, influenciava, tinha comércio com a Etiópia, com o Egito, influenciava praticamente até o meio da Síria, hoje, né, da região da Síria. Era muito grande a região. Só que, passando o tempo, enfim, a tecnologia, alterando, novos povos surgiram. E a gente tinha falado sobre isso já na última conversa, né? Mas a região do Tigre e Eufrates, a região da Mesopotâmia, ela é muito boa para criar grandes impérios. Porque você tem muitos rios, você tem muita agricultura facilmente produzida, o clima na época era até melhor do que era hoje. Então você tinha um potencial para reconstruir. Então, deu ruim em 1200, passado alguns anos, alguns séculos no caso, aquela região começou a se reestruturar novamente. E sempre teve um conflito. No norte era a Síria e no sul é Babilônia. Tem a cidade da Babilônia, tem Nínive, né, no norte. Enfim, as capitais às vezes mudavam, mas você tem uma forte presença no norte de um povo que tinha o domínio assírio e o povo no sul, que era a Babilônia. E eles trocavam de influência. No começo a Babilônia era mais poderosa, daí ela sucumbiu em 1200, 1100,
quando Israel cresce, e daí a Síria vai crescer. Então, quando a gente chega na época, digamos, da conquista, né, do norte de Israel, a gente já está aí alguns 300 anos mais para frente, próximo, digamos, do ano 700 mais ou menos. Enfim, foi um pouco antes, na verdade, mas, enfim, já tem um pouco de influência, enfim, o exército já tinha se desenvolvido. O que é importante pensar é que, novamente, entra tecnologia, né? Foi descoberto recentemente em Israel, numa escavação, a flecha mais antiga, que é uma flecha que você conecta o metal em cima da madeira da flecha. Coisa que, por exemplo, nenhum dos indígenas conseguiu desenvolver nas Américas, com exceção do reino Azteca, por exemplo. E ainda não era metal, era obsídio. O que é interessante pensar é que essa tecnologia pequena, que inclusive dá para ver ela no Museu de Israel, tá em Jerusalém, a gente visita, dá para ver esse tipo de flecha. Os assírios criaram, então eles criaram uma tecnologia militar de um arqueiro que ficava numa carruagem. Então, por que isso era muito difícil? Porque na época não tinha armadura, é caro fazer armadura, você não tem recurso suficiente. Então você tem um escudo, uma lança, uma roupa e vão para a pancada. E daí a flechada machuca bastante quando você está vestindo uma blusa. Então acho que esse é o problema. Os povos na região, tudo foram dizimados. E daí o que é interessante é que Ezequias é usado por Deus. É impressionante que Deus realmente usa Ezequias, mas Ezequias ele usou tecnologia, sério, foi feita na USP a estratégia dele, é muito, muito bem pensada. Todas as épocas, até na Idade Média, até a utilização da pólvora em massa, a única forma de derrotar um exército muito ágil, flexível de cavaleiros arqueiros é com fortificação militar. Israel fez exatamente isso. O túnel de Ezequias foi o único, inclusive a gente dá para ver, né, no prisma de Senaqueribe, que é um documento histórico que cita Israel, que é os assírios falando, a gente tentou conquistar o povo de Israel, mas como que como que uma pessoa derrotada fala que ele perdeu, né? O cara deu um jeito, né? Os israelitas ficaram presos que nem um pássaro numa gaiola, o discurso de perdedor. Mas, na verdade, a vitória militar de Israel ela é absurda. O Reino do Norte é derrotado, mas quando eles chegam para ajudar, eles tentam conquistar Jerusalém, tentam derrotar Ezequias, a estratégia utilizada foi: ficamos atrás do muro, porque um cara bem rápido com arco e flecha não consegue atravessar o muro, e eles conseguiram blindar a fonte de água. A fonte de Gihon foi totalmente escavada, então o acesso da água era subterrâneo, não tinha como achar, e daí vem aquela questão, água pura. É a razão porque tem civilização do lado do rio. Então, se a fonte de água de Jerusalém estava com Israel, qual que era a fonte de água dos assírios? Não era tão boa. E daí entra essa pandemia que atinge o exército assírio, que não tinham água limpa, tinha um monte de cara lá militar que não era exatamente muito arrumadinho, eram uns caras um pouco mais sujos, e eles não conseguem entrar. Só que isso estava fora do plano, a ideia era ter conquistado, era fácil. Pô, os hebreus são frágeis, não vai ser difícil conquistar eles. Então foi mais uma experiência interessante que, por mais que os assírios tinham uma tecnologia muito superior, muito mais avançada, quando eles chegaram em Jerusalém, foram derrotados por tecnologia porque Deus participou. E teve uma influência direta, porque Ezequias ficou firme com Deus. O que é interessante é que a Babilônia, um pouco depois, muda o jogo, ela traz tecnologia um pouco mais avançada, só que dessa vez o povo de Israel não está conectado com Deus. E também falta um pouco de tecnologia. Nesse caso, daí, aquele vácuo de poder na região não existe mais, tem reino, a Babilônia está de volta, os reinos na região já estão estruturados, e daí Israel não aguenta e eles viram colônia. Daí a relação não é mais de um povo independente, e sim de um povo subjugado. Mas esse período, daí a gente entra no período do exílio, né? Mas então, só recapitulando, a gente tem a destruição dos povos com problemas climáticos e doenças. A gente vai ter a estruturação do Estado de Israel, que também sofre pandemias, e os inimigos sofrem doenças também, com filisteus e israelitas. Depois, o principal inimigo de Israel, que é a Síria, que vai derrotar o Estado de Israel no norte, né, o reino e não derrota Judá. Também o exército ele é paralisado exatamente por uma epidemia. Então, a gente vê que desde o início da criação até a destruição, digamos, do primeiro tempo, que só vai ser com a Babilônia, tem essa trajetória conectada. Mas acho que eu tenho que tomar cuidado com o horário, né? Acho que tem pouco tempo. Então, passo a bola para você. Vai, faça a bola para você. Muito bom. A pesquisa histórica aí fundamental, né, que Israel fez, e a gente quer deixar você sintonizado. Aliás, a Bíblios também tem o seu canal do YouTube,
Eu tenho um canal novo no YouTube, Luiz Saião Oficial. Você tem coisas interessantes lá. Salmos comentados e filmados na terra de Israel, como também um material muito interessante do Conversando com Luiz Saião. Você vai ter essa possibilidade lá. E tem um site novo também, que é luizsaião.com.br, e também o site da Biblos, o nosso Instagram. Você não deixa de acompanhar a gente aqui. Mas o Israel fez uma pesquisa histórica, né, excelente aí, nos dando todo o pano de fundo que acontece no período assírio. E a gente vai ver, né, que o desfecho aí dessa história termina não só com a derrota do Reino do Norte para os assírios, né, e a preservação momentânea do Reino de Judá. Quando Israel falou do conflito lá que havia na região da Mesopotâmia, ele acaba tendo o triunfo final dos babilônios, ou mais especificamente dos neobabilônios, né, quando eles destroem no ano 612 a.C. a cidade de Nínive e acabam com a hegemonia assíria. E aí eles vêm para a terra de Israel. Por quê? Porque ali é o lugar estratégico de domínio da região e eles vão se dirigir ao Egito. E eles acabam entrando em um conflito, numa batalha que marcou a história lá em Megido, uma cidade que a gente visita sempre, vai ver o Vale de Jezreel, ali você vai entender porquê do Armagedon, ali você vai entender tanta coisa da Bíblia, e ali onde o rei Josias é morto no ano 609, terminando 31 anos de reinado, e chegando assim ao ocaso do Reino do Sul. E nesse momento, quando os judeus vão começar a ser deportados para a Babilônia, eles vão em 3 levas diferentes, surge a figura importante do profeta Jeremias. E Jeremias, quando vai falar do ai que cai sobre a cidade, se você pegar a palavra praga, peste, no texto bíblico, fora da lei da Torá, você vai ver que um lugar onde ela mais vai aparecer é no livro de Jeremias, falando do que haveria de acontecer sobre a cidade, particularmente a cidade de Jerusalém. E aí, nesse caso, você tem um outro perfil de peste. Não é uma peste que rompe assim de uma maneira inesperada, é a peste decorrente da guerra, que as pessoas são machucadas, feridas, e elas caem, e ali ficam, e elas pegam doença, gangrenam, e aquilo, né, a bactéria vai, multiplica. Então, esse momento leva a gente a pensar, né, muito seriamente sobre a vida, né? Porque a importância de entender a história, de entender a Bíblia, é de viver uma vida diante de Deus e do próximo com a sabedoria que nos é trazida e que deve a gente tentar lidar com a vida com bom senso e com muita atenção. E quando israelitas e o povo de Judá não fez isso, os desdobramentos foram muito complicados. Então, que essa live sirva de conhecimento histórico, de entendimento bíblico-teológico, mas também de direção prática para a nossa vida nos momentos que a gente tem enfrentado. Então, nós estamos já aqui quase no desfecho de tudo, né? E eu queria agradecer a presença de todos, mandar para todo mundo aí um grande abraço e convidar vocês. Nós vamos estar de volta na próxima sexta, só que agora chega de epidemia, que eu já estava ficando doente, só de falar disso aí, falei para Israel, eu já estou tá aparecendo umas manchas aqui, né? Então, meu abraço a todos. Israel também vai despedir do pessoal, dando a sua palavra aí final, né? E a gente depois encerra e ficando sempre em sintonia com todos vocês. Pessoal, obrigado por participar, que esse conteúdo seja uma bênção na nossa vida, a gente consiga usar isso para o bem, enfrentar os futuros desafios. Acho que todos ficam com Deus, e eu só estou assustado com o tempo aqui, mas eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Bom, pessoal, um grande abraço aí, Deus abençoe, fiquem ligados, a gente vai deixar a live gravada e vocês vão poder depois ver com calma para a gente preparar tudo antes de fazer a prova. Não sabia que tem prova? Então tá bom. Valeu, um abração. Valeu, Israel, um abraço aí. Deus Valeu, pai, abençoe. se cuida, hein? Valeu, até mais aí. Abraço, tchau. Tá, tchau.